Olá, no Sala Parlamentar de hoje nós vamos conversar com o capitão Samuel. Deputado Samuel, obrigada por sua presença aqui com a gente. Obrigado a você. O capitão Samuel é o segundo deputado estadual mais votado aqui de Sergipe, né? No primeiro mandato já uma votação assim estrondosa. Mas antes de conversar sobre o deputado, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a pessoa Samuel Alves Barreto. Quem é Samuel Alves Barreto? Um menino que nasceu lá em Malhador, no interior de Sergipe, veio ainda menino aqui para Aracaju e se destacou como líder já entrando na Polícia Militar. Como foi assim? Você sempre sonhou com a Polícia Militar? Como foi? Conta um pouco para a gente dessa história. Olha, na verdade, eu nasci na minha querida Malhador, né? Meus avós, até hoje a minha família lá, a cidade toda vê a postura de como nossa família se conduz na cidade de Malhador. E com a morte do meu avô, que era Antônio Isidoro, nós tivemos que vir para Aracaju. Então, na verdade, a vinda para Aracaju foi por um acontecimento trágico, né? Pela morte do meu avô. Minha avó não poderia ficar lá residindo sozinha, veio morar na casa de minha tia e eu vim para morar com minha mãe. Aí nós saímos de uma vida mais ou menos tranquila que nós tínhamos para vir morar com minha mãe. Na vinda para cá, lá tinha um sitinho. Quando chegou cá, nós fomos morar numa invasão, que era ali no bairro Suíça, chamado de Invasão. Minha mãe trabalhava em casa de família, era doméstica, com muito orgulho, como diz ela. E cheguei aqui com 11 anos, já cheguei de cara, já vi meus irmãos todos trabalhando, um com 15, um com 16, outro com 14. E eu cheguei com 11 anos, já fomos trabalhar. Fomos trabalhar numa oficina de fazer portão de ferro, eu fui ser ajudante no oficina de Senhor Gesto, no Santo Antônio. E aí foi minha chegada em Aracaju, né? Foi dessa forma, agora, pela felicidade de após chegar, já começar a trabalhar. Então, eu comecei muito cedo. Depois passei a ser serralheiro, fazia portão de ferro até os 18 anos, fazia isso. Depois fui ser técnico em laboratório, que minha irmã até hoje é técnico em laboratório, no Instituto Parreiras Hortas. Aprendi a fazer exame de sangue, essas coisas todinhas. Mas aí com 20 anos houve o concurso da PM, e a gente procurando sempre, que nunca deixei de estudar. Claro que quando cheguei em Aracaju, com 12 anos já estava estudando à noite, porque pelo dia a gente trabalhava. E aí aconteceu o concurso da Polícia Militar para soldado da PM em 1991. E nós fomos, graças a Deus, passamos e iniciamos nossa vida na Polícia Militar como soldado em 1991. Essa foi a trajetória que nos trouxe de Malhador até aqui, Aracaju, e até a Polícia Militar. E na Polícia Militar você se apaixonou pelo ofício, não é? Se tornou um líder, sendo até o líder de um movimento organizadíssimo, o primeiro movimento organizado dos policiais militares aqui em Sergipe, que foi o Tolerância Zero. Por que desse movimento naquela época? Olha, quando nós entramos na polícia, né, ao longo da minha vida, apesar de trabalhar, eu acompanhava muito os movimentos estudantis. Sempre que eu tinha um tempinho eu participava, eu gostava muito daquela luta. Eu me lembro, eu pequeno, logo quando eu cheguei aqui, ainda tinha aquelas, né, saindo da ditadura em 82, 84, eu com 14 anos, e vendo aquelas lutas de estudantes, tanto Credo Neves eleito presidente, aquele ali me, sabe, dava por dentro um desejo de luta. E quando eu entrei na corporação, justamente a corporação estava passando uma transição da época da ditadura para a democracia, se consolidando isso com a Constituição de 88, não sendo recepcionado várias leis da corporação, e eu já entrei bem indignado com isso. E como soldado, por exemplo, eu terminei o curso de soldado, graças a Deus, um ano depois, fizemos um concurso para cabo da PM, né? E passei nesse outro concurso para cabo, um ano depois eu já era cabo. E aí fiz, por incrível que pareça, foi a primeira ação na justiça que um militar teve coragem no estado de Sergipe, foi proposta por mim, né? Porque teve um problema no concurso de cabo, que na verdade era para ser sargento, e aí eu encabecei aquela luta, juntei alguns companheiros, colocamos o comandante-geral na justiça, ganhamos a ação. Hoje vários companheiros são primeiro sargento por causa daquela nossa ação. Eu não fui ser sargento porque um ano e meio depois, quando saiu o resultado da ação, o concurso de oficial da PM, que até então parecia um concurso muito familiar, que era interno da corporação, passou pela Universidade Federal de Sergipe, graças a Deus. E aí nós passamos no vestibular da universidade, no primeiro concurso, e fomos ser oficial. Então, quando nós entramos soldado, já não gostaríamos muito daquilo ali que estava acontecendo, né? Por exemplo, a escala era 24 por 24. Trabalhava 24 horas, basicamente você tomava um banho para trabalhar e tomava outro para dormir. Porque quando você chegava no trabalho, tinha que dormir o dia inteiro, que no outro dia estava trabalhando novamente.
Era muito difícil, eu não concordava com aquilo. E assim que passamos no curso de oficial, fomos fazer o curso de oficial em Alagoas, chegando lá já fui presidente do Grêmio da academia, do diretório acadêmico da academia. Aí fui presidente durante os 3 anos da academia. Sempre se destacava, né? Aí dali para frente não parei mais. Então começou na academia, onde não concordava com a forma de treinamento que era equivocado. Fiquei várias vezes preso na academia. Mas era uma posição difícil, porque o policial ele não pode se rebelar. O senhor não tinha receio dos superiores? Mas o receio sempre tem, mas o desejo de mudança, o desejo de não concordar com aquilo sempre foi maior. E eu tinha sempre, desde o diretor acadêmico lá na academia, é que sempre eu preservava a hierarquia, a disciplina e o respeito a todas as pessoas. Quer seja ele superior, quer seja ele subordinado, quer seja ele alguma autoridade. Sempre respeitando todo de forma horizontal. Porque eu não acredito muito no respeito de forma vertical. O respeito que você fica olhando para cima. Para cima o ser humano só deve olhar para Deus. Esse eu acho que é o grande respeito do ser humano. Você deve venerar e olhar para cima e respeitar a Deus. O restante, todos nós somos seres humanos. Então, a hierarquia, a disciplina é de forma horizontal. E na academia eu via isso. Então, nisso eu começava a lutar. Muitos puniram, mas não tinha como fazer muita coisa, porque quando chegava na hora do inquérito, na hora da sindicância, via que eu não transgredi regimento nenhum. Porque eu costumo ler muitos regimentos da corporação. E em cima das brechas desse regimento é que nós trabalhamos os movimentos. Mas no movimento Tolerância Zero, qual era a principal reivindicação, ou as principais reivindicações? Na verdade, a Polícia Militar teve outros movimentos, dois movimentos, que se deram em aquartelamento. Ou seja, aquartelamento é tido como crime de motim no regulamento. Esse é um ponto. E um dos aquartelamentos eu participei. E não participei como líder, participei como normal, não era de associação em nada. Mas observando o que estava acontecendo de certo e de errado. Quando foi posterior a isso, houve a grande revolta no início do governo Marcelo Deda, que o governo de obras, a corporação não aguentava mais, então pedia que se mudasse. Nós começamos a colocar na corporação que a forma da gente alterar aquilo ali era pelo campo político, não existia outra fórmula. E aí nós trabalhamos dentro da corporação fortemente para eleger o governo Marcelo Deda. E aí, quando elegemos o governo Marcelo Deda, a esperança estava nos olhos de cada policial militar. O que deu? No primeiro ano não teve como, porque não tinha dinheiro para ninguém. Aí no segundo veio o chamado aumento da Polícia Civil, que o nosso soldado ganhava R$1.000 e o agente da Polícia Civil R$1.000. Aí ele pegou o agente da Polícia Civil, que é o soldado da Polícia Civil, passou a ganhar R$6.000 em um acordo só. Aí no seio da corporação, que tanto apoiou o governador, que tanto trabalhou, veio a indignação, veio a revolta e o desejo de lutar. Nós aproveitamos isso, que já estávamos trabalhando há uns 5, 6 anos já em associação dos oficiais, que eu era presidente. Começamos a fazer um trabalho muito forte de conscientização interna do que precisava ser feito dentro da lei. E aí nós criamos o movimento Tolerância Zero. Para você ter ideia, aquartelamento a população sofre, greve de outros sindicatos, que eu não sou contra, é um direito, cada um deve exercê-lo. Mas nós entendemos que movimento de servidor público, qualquer categoria, ela tem que preservar o consumidor final, ela tem que preservar o cliente. E o nosso cliente é a população. Então, todo movimento que nós poderíamos vir a fazer, ou então fizemos, sempre tinha a precaução de garantir minimamente o policiamento das ruas. Então, esse foi o Tolerância Zero que nós conseguimos colocar nas ruas, conseguimos ter o apoio da população, que não entendia como é que pode uma corporação passar a ganhar tanto e a outra não. Então a população veio nos ajudar, né? Então isso, né, chegou ao ponto da gente começar a ficar de cara com o governador Marcelo Deda. Aí começou praticamente uma guerra de palavras, que era o governador de um lado e a gente de outro. Né? O governador falava uma coisa, a gente falava outra. Aí ficaram 6 meses, que foi uma novela, na verdade. O Movimento Tolerância Zero foi uma novela. Foram 6 meses lutando. Agora, lutando dentro da lei. Foi um movimento coeso, eu acompanhei aqui na Assembleia, né? Vocês vinham à Assembleia, um grupo ficava lá fora, o outro nas galerias, lotando as galerias, mas vocês sempre juntos. Nos carros adesivos, né? Eu apoio o movimento da Polícia Militar, eu voto, isso ficava bem claro, eram 2 mensagens que eram passadas. Foi um movimento bem coeso. Como você conseguiu isso e quais foram os resultados desse movimento? Olha, a corporação, o policial civil ou militar, ele é treinado para não confiar. Porque se o policial confiar em todo mundo,
ele simplesmente não vai prender ninguém, porque todo mundo é inocente na hora que você pergunta. Aí você conquistar a confiança desse homem foi o mais difícil de tudo. E para se conquistar a confiança, você só conquista com verdade, independente de que essa verdade venha trazer, de coisa boa, coisa ruim, mas com a verdade, porque a verdade é imutável. Então, com verdade, com compromisso coletivo, então esses foram os dois parâmetros principais. E respeito à legislação. Os três que nós seguimos. Esse movimento coeso, organizado, os policiais acreditaram nisso, viemos para a Assembleia respeitando a todos aqui, respeitando a população. Esse foi o grande movimento. E resultou que chegou um momento desse movimento que era para ser decidido, porque líder não é quem para. Líder é quem retorna ao serviço sem ter nada. Chegou um momento no São João, um momento a população apoiando. Se a gente parasse no São João, a população ia apoiar. Mas aí eu cheguei num momento de decisão e disse assim, eu digo, olha, se a gente parar aqui, nós vamos ter a população. Mas nós vamos perder talvez parte dela. O Estado vai perder recurso com o turismo. Então nós vamos inverter o processo. Vocês não foram Fiz inconsequentes. uma assembleia e disse, olha, volta todo mundo a trabalhar na rua. Fui xingado, mas a confiança dos policiais militares e dos bombeiros era tão grande na liderança que eles aprovaram com raiva. Você via nego me xingando, virando a cara, com a cara feia. Chegou ao ponto de dizer, vocês confiam em mim, então nós vamos voltar e fazer o maior São João em Matrecena que nós já tivemos. E aí neguinho aprovou com raiva, me xingando, não vai dar certo, vão enganar a gente, mas aprovou. Quando terminou o São João, Jacques Barreto, Valadares, nos chamou, disse, olha, o governador Marcelo Deda abriu espaço, vamos negociar, fechar o acordo. E aí começamos a negociar com o governador entendeu que o que ele deu para a Polícia Civil tinha que ceder alguma coisa para a Polícia Militar, essa foi a compreensão que o governador Marcelo Deda percebeu. Muitos diziam que ele se enganou na hora de dar o aumento para a Polícia Civil, foi enganado por algum assessor, na hora de dar aumento para a Polícia Civil. Outros, quando eu chego em outros estados, já conversei com outros governadores, disse que não existia o que ele fez, de pegar uma categoria da 600%, 700% de aumento num acordo só, mas deu. Esqueceu da outra, do irmãozinho pobre. Então, no acordo, nós não igualamos a Polícia Civil, nós estamos na metade. Para você ter ideia, o pulo foi tão grande de uma instituição em detrimento da outra, que nós demos esses avanços que todo mundo bate palma a nível de Brasil e tudo, mas nós estamos na metade do caminho para chegar na Polícia Civil. E esse outro caminho nós ainda vamos perseguir ele. Porque quem fez isso não fomos, né? Quem criou isso tem que, né? Teve a garotinha vai ter que balançar. Então, o que acontece? E nós tivemos esse resultado. Passamos a ser a segunda polícia e bombeiro mais bem pago do país. Hoje já somos o quarto ou quinto pelos acordos que estão sendo firmados. Né? Em cima desse movimento teve esse grande resultado. E é onde fomos para nível de Brasil, fortalecer os movimentos em todo o Brasil. Então eu rodei 25 capitais do país fazendo o movimento Tolerância Zero acontecer nessas capitais. E aí fortalecendo a luta pela PEC 300. Então, em 25 capitais, principalmente aqui vizinho, Alagoas e Bahia, o pessoal lá brinca, capitão, venha ser candidato aqui para o seu deputado nosso. Mas não é porque nós fomos lá fomentar um movimento que a população apoie, fomentar um movimento baseado na legislação, agora um movimento forte, coeso, que tenha o objetivo coletivo. Resultados bons, mas também tiveram algumas consequências. Até hoje, alguns líderes ainda respondem processo, não é? Não, ainda estão... o sistema não perdoa. Então, o sistema que eu digo, não é que ele seja o sistema do militarismo antigo, a democracia. O sistema, ele não perdoa quem vem a ferir ele. O sistema não perdoa. Então, o sistema, eu respondo, por exemplo, a 2 processos. Estão aqui no tribunal. Né? E os outros companheiros agora estão respondendo mais 2, né, criados. Inclusive, estão tentando até colocar para fora da corporação 4 desses companheiros nossos. Né? Está criando o movimento da corporação para isso. Eu fico triste, vou defendê-los até o final, porque são irmãos, estavam comigo. Vou brigar por isso, em detrimento de quem venha na frente brigar por isso, mostrando a verdade para a população. E aí, vamos ver o resultado. Mas eu confio na Justiça de Sergipe e que mais essa discriminação com a família militar não vai acontecer e essa injustiça com cidadãos de bem que lutaram pelo reconhecimento, pelo tratamento igual dentro da segurança pública que não teve quando do aumento salarial. A gente vai dar um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando e conhecendo mais um pouquinho sobre o capitão Samuel. Daqui a pouquinho a gente volta.